importante saber dizer um não, tá? Falando agora da... Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Peixes. O meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos falar sobre as previsões referente ao dia 19 até o dia 25 de janeiro, utilizando o baralho cigano. Além do baralho, além da previsão do baralho, eu vou utilizar o Oráculo dos Conselhos, mais as runas das bruxas para tirar o conselho semanal e o conselho do final de semana, tá? Antes de mais nada, gostaria de pedir que você coloque suas mãos nessa posição, feche os seus olhos, se conecte com a leitura, respirando para que, assim, as melhores informações venham através dessa leitura para você, para tirar da frente qualquer empecilho que esteja atrapalhando de você chegar no sucesso desejado. Beleza, gente? Como vocês perceberam, aqui tem uma velinha. Eu acendi a velinha vermelha para peixes, porque eu intuí que é uma semana que talvez vai precisar de ação, de força, de movimento, de atitude da parte de vocês, tá certo? Vamos então falar sobre segunda-feira. Caso vocês fiquem com qualquer dúvida, basta colocar aqui embaixo. Peço que compartilhem, que curtam esse vídeo, que sigam a página também, que sempre vai ter conteúdo para vocês, tá certo? Que legal! Nossa, que jogada boa! Vamos lá. Certo. Olha, a primeira carta que saiu aqui foi a carta do Trevo. Deixa eu ver se focou. Do Trevo não, da Foice. A Foice, ela fala sobre ser um momento de agir. A segunda-feira pode ser um momento de cortar aquilo que já não faz mais sentido e principalmente colher aquilo que você já vem plantando há algum tempo. A segunda carta que apareceu foi o Sol. O Sol, ele fala sobre reconhecimento, brilho pessoal, talento, aquilo que a gente investe de tempo para colher o retorno desejado. E o Trevo. Então, a primeira tiragem, a primeira fila da tiragem foi muito positiva porque fala realmente sobre as coisas e um bom direcionamento para você, principalmente se você estiver investindo o seu tempo para colher isso, para correr atrás disso. Então, é muito legal. A segunda carta correspondente à foice que apareceu foi a cruz. Aqui fala sobre um acompanhamento da espiritualidade ao seu favor também, mas é muito importante que você não fique naquela posição de sofrimento, tipo, estou passando por isso porque eu mereço. Não, confie na espiritualidade porque nenhum desafio que a gente recebe vem ao ponto da gente não conseguir superá-lo, tem algum motivo, seja de evolução, seja pelas consequências das atitudes que a gente teve aqui até então, né? Mas observe isso porque pode ser de fato positivo aí para o seu crescimento futuro. Aparece aqui o coração, para estar à frente da situação, o coração, a entrega, a verdade sobre a busca que você tem. E por último, a única carta chatinha aqui, que é os ratos. Os ratos, eles falam sobre coisas que estão corridas, coisas que não estão funcionando, fala sobre família também, então muito cuidado com o desgaste familiar que você pode estar enfrentando nessa semana, nessa segunda-feira e consequentemente, porque às vezes a gente tenta resolver tantas questões de casa que a gente acaba não focando nas coisas que interessam para nós mesmos. Então é importante da gente conseguir analisar isso justamente para que a gente consiga ressignificar e transmutar de fato as questões, tá? Fala aqui sobre boas oportunidades para você colher, invista o seu tempo de fato sobre as coisas que você busca, mas entenda que existe aí um processo de desgaste, talvez pelo excesso de bondade que piscianos e piscianas normalmente acabam empregando para as pessoas que estão à sua volta. Então é importante saber dizer um não, tá? Falando agora do próximo dia, que é terça-feira, apareceu os ratos novamente, cavaleiro, a montanha, urso, livro e a carta. Essa terça-feira, ela me parece mais complicada, por quê?
aparece os ratos de fato, né? Os ratos, ele sempre vai trazer alguma coisa que não está muito bem gerenciada, ou alguma coisa que está corroída, ou alguma coisa que não está funcionando tão bem. Aparece aqui o cavaleiro e a montanha. Sinceramente, a impressão que eu tenho é que talvez a relação com alguém mais dominador, que aparece aqui, né, o urso, às vezes alguma figura de poder que esteja relacionada dentro da família, talvez esteja sugando de você um tempo, um investimento de tempo, de atenção, que talvez você não esteja focando aonde você precisa focar, que seria na realização dos seus sonhos, na obtenção ali de trabalho também, porque aparece a montanha que fala sobre essa procura, e aí aparece aqui os livros e a carta. Sabe quando a gente não tem dinheiro e mesmo assim a gente quer fazer uma doação, a gente quer participar da caridade, a gente não pode fazer doações, a gente não pode dedicar o nosso tempo quando a gente não tem aquilo, porque teoricamente a gente estaria precisando receber. Então a dica é, muito cuidado para que você não esteja ali se forçando a cuidar, quando na verdade ou você precisa ser cuidada, ou você precisa de tempo para investir em você mesma ou você mesmo, tá? E por que eu digo isso? Olhando para cá, pode ser que você nessa terça-feira esteja passando por algum sentimento de eu preciso fazer, ou eu tenho algum sentimento de, eu não diria de dívida, mas de cuidado, de zelo, mas na verdade isso só afasta você ainda mais para os seus objetivos. Uma vez que você atinge seus objetivos, seja ele conseguir mais dinheiro, ou seja ele conseguir um momento melhor de saúde mental, de saúde emocional, não sei o que você busca, mas quando você consegue ter essa colocação, você consegue doar mais de você, ter mais tempo, porque você já vai estar alinhada com você mesma. Mas o problema é esse, se você está ali doando, você está se deixando de lado e isso com certeza vai comprometer você de médio a longo prazo. Porque aí você não vai chegar necessariamente onde você quer. Então você fica nesse investimento de tempo, sendo que você deveria olhar ali para sua individualidade também, tá certo? Falando agora sobre a quarta-feira, vamos ver o que traz. Na terça-feira saiu a carta que pede também agilidade, movimentos, às vezes realmente buscar o que você quer, estudar, talvez prestar provas, que eu não sei se seja de concurso ou de alguma outra coisa que você queira, mas fala sobre um bom momento de você focar. A impressão que eu tenho é que quando você investe seu tempo em você, as coisas fluem. E quando você investe no outro, às vezes fica mais complicado, tá? Quarta-feira. Quarta-feira tá muito boa. Quarta-feira está muito boa. Olha, de fato, é um ponto para você prestar atenção, porque aqui, ó, o jardim. O jardim, as estrelas e os peixes. Essas três cartas que saíram aí nessa primeira linha da tiragem, ela fala sobre o quanto que você tem a ganhar cultivando mais a sua vida. Pensamos que a vida seja um jardim. Então nós temos ali a nossa área de cultivação e a gente vai plantando, vai nutrindo a terra, vai regando, vai dando as condições necessárias para aquelas plantas que a gente depositou crescer. O quanto que isso é valioso ali para você. E por que eu digo isso? Porque aqui mostra claramente a importância de você conseguir se conectar com você. E como saiu as estrelas e os peixes, fala muito sobre você colher resultados significativos deste processo. Aí aparece a cigana, que também fala sobre essa questão de se conectar com você mesmo caso você seja mulher, caso você seja homem, se conectar com a energia feminina, que é a adaptação, os sonhos, a emoção de modo mais geral. E aí vem o urso, e vem a raposa. O urso pode falar por vezes sobre aquelas pessoas que nos dominam, né? E a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, porque às vezes as pessoas que dominam a gente, elas nos trazem certos receios que são delas. Às vezes elas têm medo de tentar coisas novas, elas têm medo de correr atrás do que desejam, elas têm medo de realmente investir o tempo nas coisas que precisam, e isso acaba nos cercando e nos limitando. Por isso que é extremamente fundamental pensar estrategicamente como que a gente vai atrás disso, porque o urso e a raposa às vezes pode falar sobre alguém que vai ali comendo a nossa mente, falando das coisas, trazendo as coisas de fato,
E aí, é muito importante tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque pode falar, por vezes, sobre a gente se envolver tanto ali emocionalmente que a gente acaba se enfraquecendo e se limitando àquela visão que o outro tem sobre o que a gente poderia fazer por nós mesmos e não da gente conseguir olhar para as nossas necessidades. Então, muito cuidado, porque aqui mostra muita esperança, muito jogo de cintura, muita capacidade por você mesma, no sentido de conquistar as coisas que você quer, mas por algum motivo uma limitação sobre o outro. Às vezes a gente quer se sentir protegido e se sentir cuidado, aí a gente se reduz para caber, a gente se reduz para permanecer ali. Isso não é uma coisa que deve acontecer na sua vida, porque pode ser muito prejudicial para você mesma, tá certo? Então, muito cuidado. Aqui mostra crescimento, aqui mostra um caminho interessante, mas muito cuidado, tá certo? Vamos então falar sobre a quinta-feira. Raposa, coração, cigana, flores, lírios e urso. O urso mais uma vez, apareceu a raposa e o urso novamente. O que acontece aqui? Raposa e urso finalizando. Apareceu a raposa, que fala muito sobre astúcia, o coração e a cigana. Essas três primeiras cartas que saíram pedem muita atenção para que você não deixe o coração te levar. Aqui às vezes pode falar não sobre uma ingenuidade, mas sabe quando a gente está tão afoito, tão conectado com as nossas emoções que a gente acaba deixando passar coisas que a gente não deveria e a gente acaba tomando decisões que a gente não deveria ter tomado, que normalmente a gente não toma. Então, assim, aqui fala sobre um excesso de emoção que pode acabar te prejudicando de alguma forma. É importante ter os pés no chão de fato e conseguir se concentrar. Aqui aparece as flores e também os lírios. A quinta-feira ela pode ser muito romântica, pode ser muito emocional, ela pode ser muito vívida no sentido de se permitir ter contato com a sensibilidade e tudo mais. Pode falar sobre uma questão aqui mais amorosa, pode falar sobre uma questão mais de envolvimento também na quinta-feira, mas aparece também aqui o urso. Mais uma vez, muito cuidado com figuras de poder que às vezes te limitam de alguma forma. Totalmente não é positivo isso para você. Pode acabar te limitando. A impressão que eu tenho aqui é a seguinte: se você estiver com uma pessoa que de alguma forma te faz essa lavagem cerebral, a pessoa pode estar te vendendo uma realidade que não necessariamente existe ou não necessariamente é o que você busca. Muito cuidado com as distrações, muito cuidado para você não acabar se limitando ali em relação ao outro. É importante você ter essa estratégia, ter esse lugar de conversa, de aproximação, de contato, justamente porque é isso que vai fazer com que você viva as coisas que você queira viver. Muito cuidado para que você não se limite por conta do outro, do encantamento do outro. E mais uma vez, cuidado com pessoas manipulativas, cuidado com as pessoas que só dizem aquilo que você quer ouvir, cuidado com a limitação de modo geral. Então, preste atenção sobre isso nessa quinta-feira, porque a impressão que eu tenho é que vai, né? E assim, eu não acho que peixe seja um signo iludido, tá? Eu acho que peixe ele consegue perceber muito bem, mas só que eu acho que peixes dá muito voto de confiança para situações que deveria pular fora antes, sabe? Aí vai tolerando, vai tolerando, vai tolerando, até ver uma parte que não é tão legal, mas aí às vezes já é tarde demais, já tá muito envolvido, né? Ou envolvida. Sexta-feira, os ratos, cegonha, o sol, o barco, a casa e os lírios. Vamos lá. Os ratos. Os ratos, situações desgastadas mesmo, tá? Situações desgastadas que podem estar te prejudicando. Mas, ó, tem a cegonha que fala sobre boas oportunidades chegando. O sol que fala, reforça a característica de ser um bom momento para você.
Aí aqui aparece o barco, né? O barco e a casa. Aqui pode falar ou sobre a saída de perto dessa base de segurança, né? Então pode ser que na sexta-feira você tome a decisão de tomar mais distância, seguir novos caminhos, se conectar com novas perspectivas, ou, e aqui aparece o lírio. Ou, o que pode aparecer também? Fala muito sobre uma perspectiva de transmutação, renovação. Isso é muito bom, tá? Então pode ser que na sexta-feira você perceba de fato nessa semana o que está te incomodando, como que as pessoas estão te tratando, como que você está lidando com isso e você mesma ou mesmo tome a decisão de tomar a área desse lugar. E isso é bom, porque aí vai fazer com que você entenda mesmo quais são esses processos, para que você entenda de fato como que as coisas se desenham. E, consequentemente, você respire, você tem esse momento para você focar nas coisas que são importantes para você. Apareceu o barco, a carta e os lírios. Os lírios falam sobre um momento de contemplação. Então, é interessante a gente ter esse momento de se afastar para a gente enxergar, porque aí a gente começa a ver coisas que teoricamente não são tão permissivas, assim, permitidas, sabe? Tem coisas que a gente vai, tolera, e quando a gente vê, a gente não deveria estar vivendo aquilo, a gente não deveria estar participando daquilo. Então, preste atenção sobre isso. Eu acho que essa semana, ela pode ser muito significativa para você perceber que às vezes você estava sendo mais aprisionado mentalmente a circunstâncias que você não precisava, de modo geral, sabe? Então, vamos lá. Força, ó, igualzinha a vela. Força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Ou seja, foca nas coisas que você realmente precisa, que você realmente quer. Porque é sobre isso, né? Às vezes a gente vai esquecendo, às vezes a gente vai se deixando de lado. Vamos tirar uma runa. Os pássaros. Os pássaros. Os pássaros, eles podem falar muito sobre novidades, né? Essa combinação aqui de força e pássaro pode falar também sobre aproveitar coisas novas, ver novos caminhos, entender que seu potencial, a sua força não vem só daquilo que dizem que você tem, que podem vir de outros lugares também, que pode se conectar com outras ideias também. Então, isso é bem interessante da gente conseguir analisar e pensar, porque às vezes você pode estar tão focada de achar que a sua força vem de um lugar só, que na verdade você não percebe outros potenciais que você tem na sua vida. Então, assim, se desamarre de pessoas que te limitam. A limitação de uma pessoa que limita a outra é dela, não sua. E se permita, porque às vezes a gente tem medo de tentar alguma coisa nova, só que a gente tem que pensar que não pode vir só o ruim da coisa nova, pode vir também as coisas boas, as recompensas. Então, isso é muito importante justamente porque é dessa forma que você vai se abrir para o novo e vai se conectar. Então, faça sua trajetória por você mesma. E é interessante falar sobre isso porque peixes sabem muito bem se recolher e ficar na sua para atingir seus projetos. Então aproveite essa característica para você conseguir de fato vivenciar o melhor que tem por vir aí para você. Vamos falar agora sobre o final de semana. Dia 24 e dia 25. A chave, o caixão, a montanha, chicote, âncora e a casa. Primeira carta é a chave. Nesse final de semana, fica claro e fica evidente que você tem as ferramentas necessárias para fazer as transformações que você quer na sua vida. A chave, ela fala sobre um período de maturação. Quando a gente tem a consciência, a gente tem as ferramentas para de fato atingir o que a gente precisa. A próxima carta seria o caixão. Então, fala muito sobre um processo de amadurecimento e de transformação. Aí vem a montanha e vem o chicote.
Então, a impressão que eu tenho é, você sabe o que você precisa transmutar e você sabe aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa realizar de forma prática e sair da utopia, né? Porque piscianos criam em si a própria realidade, então é importante acordar. Porque pode ser que você esteja investindo o seu tempo em alguma coisa que está te gerando muito desgaste e muita dor, que seria essa montanha, esse chicote, que falam sobre essa cobrança, essa situação mais difícil, que você teria como transmutar e principalmente se redirecionar. Nós não precisamos abandonar um sonho, mas nós precisamos entender se aquilo que a gente está fazendo na prática, de fato está nos levando para onde a gente tem na nossa cabeça como ideia. Então perceba esse movimento de fato, entenda esse movimento de fato, porque isso é um ponto importante de você ver. Porque como apareceu aqui a âncora e a casa, fala muito sobre a possibilidade de você saber aonde você tem que amarrar seu jegue, aonde você tem que colocar a sua atenção, aonde você tem que colocar a sua força, né? Justamente para trazer essa estabilidade, essa segurança que para você pode ser muito bacana. Então a questão é, se eu tenho as ferramentas e tenho a visão, por que eu não vou? Por que eu não tento? Por que eu não me coloco mais nesse movimento? É necessário, tá? É necessário compreender isso, é necessário direcionar isso, e é necessário principalmente verificar o que você merece de receber do universo, do mundo, da vida. Porque às vezes a gente vai se anulando, quando a gente pode mais. E ninguém tem culpa se você pode mais. Ninguém tem culpa que você tem as ferramentas. Então faça. Você não tem que se reduzir por conta de ninguém, tá certo? Por mais que isso doa no outro, porque é um problema do outro, não é um problema seu. Então, um final de semana aí de muitas transformações. Falando agora sobre os conselhos do final de semana. Conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Ou seja, foi aquilo que eu falei, ninguém pode te limitar. Se você pode mais, busque mais. Se você pode realizar os seus sonhos, busque os seus sonhos. Não se limite por conta dos outros, porque no final só você vai perder. E aí a runa que veio para complementar é a runa do masculino. A runa do masculino, ela fala muito sobre a gente enfrentar os nossos medos e os nossos desejos, principalmente para realizar as coisas que a gente quer. Então, essa combinação aqui de conexão e o masculino, se conecte com essa energia geradora, se conecte com esse potencial de realizar, esse potencial de correr atrás, esse potencial de realmente fazer as coisas acontecerem e valerem a pena. Então, a dica é, olhe para você mesma, se conecte com o seu poder interior, não ligue tanto para que os outros te limitam ou te definam. A gente sabe que Peixes é um signo que não fala tanto sobre si, então a chance das pessoas não conhecerem tanto a fundo quem é você ou como você funciona são gigantescas. Então, olhe para isso também, justamente para que você não fique à deriva da definição de alguém que não vale tanto a pena, tá certo? Enxergue este movimento, se conecte com este movimento, tá certo? E é isso. Nós finalizamos a nossa leitura aqui. Eu espero que faça bastante sentido para você. Peço que você curta, siga e compartilhe este canal, justamente porque sem vocês esse canal não existe. Então, gratidão eterna por estarem aqui dividindo esse momento comigo. Caso você queira uma leitura específica para você, eu peço que você utilize o QR Code que está em algum lugar por aqui. Ou entre em contato pelo número do WhatsApp ou pelo link que eu vou deixar aqui disponível. Vai ser um prazer te atender. Eu já atendi quase 3.000 pessoas nesses 6 anos de atendimento que eu faço. Então, vai ser um prazer realmente te atender, muito significativo. Todos os atendimentos sou eu que faço com muito amor, carinho e atenção. E é isso. Antes de finalizar, gostaria de dar a dica da vela. Procure uma vela essa semana vermelha, coloque o seu nome nela de baixo para cima. Você pode escrever com a unha, você pode escrever com lápis, você pode escrever com uma faquinha, alguma coisa, um palito, com alguma coisa que você consiga escrever, e acenda essa vela num pratinho raso, liso, né, sem ondulações, numa mesa, numa superfície lisa também.
De preferência em um lugar onde não bate vento. E intencione aquilo que você quer. Seja o que saiu na leitura, ou seja um desejo do seu coração. No final, verifique como que saiu. Verifique se teve algum desenho nessa cera que ficou. Porque às vezes, através da cera, a gente consegue ver movimentos importantes para a gente tomar, cuidados para a gente tomar, para reforçar ainda mais a leitura. Tá certo? Então, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida de como fazer aí esse ritual da vela, basta você entrar em contato comigo, que vai ser um prazer te explicar. E é isso. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.